Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola da Caminhada. Como todos vocês sabem, nós estamos estudando esse semestre aqui, esse primeiro semestre de 2022. O tema central tem sido o Espírito Santo, né? Então, antes de a gente entrar no tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de primeiramente buscar a Deus, né? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui pela manhã, podendo ouvir um pouco mais da Tua Palavra. Ó Deus, fala com a Tua igreja nessa manhã, Senhor, não leve em conta quem está aqui à frente. Tu sabes o quão pecador eu sou e quão eu necessito da Tua graça também, Senhor Deus, assim como todos nós, ó Pai. Por isso nós dependemos de Ti, Senhor, nessa manhã, para que essa aula seja conduzida conforme o Senhor planejou, não conforme a gente. Mas que a Tua palavra, Deus, ela possa vir de encontro aos nossos corações e que nós possamos entender cada vez mais sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Por favor, meu Deus, abençoe os jovens que estão tendo aula lá em cima também sobre o mesmo tema. Abençoe os adolescentes, abençoe as crianças, ó Deus. Abençoe também aqueles que por algum motivo não puderam vir. Na Tua presença nós queremos colocar também a irmã Dailza, a mãe do nosso irmão Amaurique, no qual hoje pela manhã tiveram que levá-la para fazer exames novamente, ó Deus, ela que já está com uma idade avançada. Abençoe ela ali, ó Deus, que ela possa também estar sendo curada por Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E mais uma vez te pedimos, ó Deus, fale conosco nesta manhã, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Muito bem, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema, na minha opinião, bastante interessante. Pecado contra o Espírito Santo, né? Ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, ali a gente pode observar que está no singular. Pecado e não pecados. Então existe um pecado que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse assunto ele é um pouquinho delicado. E ao ser discutido, a gente precisa sim de tomar um certo cuidado, pois o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado, como a própria Bíblia diz, que Deus não perdoa. Mas isso também não nos dá margem para vivermos em pecado ou pecando, no nosso ponto de vista, que não seja tão grave assim. Só para efeito de informação, pecado é um conceito encontrado em toda e qualquer religião. O termo vem do grego, amartano, e do hebraico, ratá, com o significado de errar, um alvo ou um objetivo determinado. Simplificando para vocês, e a gente aqui talvez já ouviu falar disso várias vezes, a gente até sabe já, né? Mas simplificando, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Ou seja, se nós somos cristãos, qual é o nosso alvo principal? Nosso alvo principal seria Jesus Cristo, né? E a Bíblia ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como podemos observar lá no texto de João 14,6, que vai dizer assim, ó, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, e Ele vai deixar bem claro que ninguém chega a Deus a não ser por Ele, então aqui fica bem claro, né, também para nós cristãos, que Jesus, como eu já disse para vocês, é o nosso alvo principal. Nós como cristãos, nós precisamos entender cada vez mais que nós vivemos num mundo espiritual, onde se trava uma batalha diariamente, uma batalha ferrenha, que eu e você não conseguimos enxergar, né? Mas essa batalha, ela nos leva por um caminho, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E lá em 1 Pedro 5,8, ele vai nos fazer esse alerta aqui, ó. Estejam sempre alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, a quem possa tragar e também destruir, ou possa devorar, em algumas outras versões. Esse versículo, na realidade, como eu disse para vocês, faz um alerta para tomarmos cuidado, pois o diabo anda em nosso redor esperando uma brecha para nos devorar através do pecado. Não é através de te engolir vivo, igual um animal selvagem, igual um leão faz. Mas ele quer o quê? Te devorar, te conduzindo você ao pecado. O pecado nos leva, meus irmãos, a errarmos o alvo, que é Jesus Cristo, e nos leva também
a sairmos do caminho do Senhor para trilharmos outros caminhos. E dependendo do pecado que a pessoa comete, corre o risco de ficarem eternamente longe da presença do Senhor. Vamos aqui pegar alguns exemplos bíblicos de pessoas que saíram do caminho do Senhor, mas não pecaram contra o Espírito Santo, ou blasfemaram contra o Espírito Santo, porque a gente vai ver esse assunto um pouco mais à frente. Por enquanto, estou fazendo uma introdução para a gente poder ir entendendo aonde é que eu quero chegar com vocês nesse estudo pela manhã. Esse exemplo só nos dá, como eu disse aqui, consciência de que mesmo sendo cristão, corremos o risco de sair sim dos caminhos de Deus para seguir outros caminhos, mesmo estando dentro da igreja, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a Sansão, lá em Juízes 16:1, vai dizer assim, ó: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão foi um dos juízes levantados por Deus para cuidar do povo, para cuidar da nação de Israel. E ao lermos o livro de Juízes, nós vamos o quê? Poder ver ali vários feitos de Sansão. E a gente não vai citar todos esses feitos devido ao nosso tempo. Mas a partir do capítulo 16, ali então começa a decaída de Sansão. Porque ele persistiu o quê? No pecado, se juntando com Dalila. E Dalila, ela era do povo filisteu, inimigo dos israelitas, inimigo do povo de Deus. E ele então vai ali, depois de várias insistências, ele vai então contar para ela qual que era o seu segredo, que o seu segredo estava nos seus cabelos, que não precisavam de ser cortados, né? Em uma bela noite, então, ela vai, corta ali o cabelo de Sansão, e a sua força vai embora, ou seja, o Espírito de Deus o deixa. Ele é capturado, ele é humilhado e no final ele morre. E aqui então dá para percebermos o quanto Sansão errou ao sair ou deixar de aplicar o seu alvo, que era Deus, saindo dos caminhos de Deus, pois ele, Sansão, foi colocado ali como juiz para a nação de Israel, para ser o quê? Modelo, para ser exemplo ao povo. Mas é interessante que no final da história ali de Sansão, ele chega ao arrependimento, né? E Deus então devolve a sua força em seu último momento de vida. Então ali ele derruba as colunas do templo no qual ele estava ali, que era o templo pagão dos filisteus, e morre ali junto com os líderes, né, dos filisteus também. Um outro exemplo foi a própria nação de Israel, né, que foi rebelde para com Deus, sendo levada para o cativeiro por 70 anos, como a gente pode ver lá em Jeremias 25:11, que vai dizer assim: e toda essa terra, né? E toda essa terra a te tornar-se um lugar devasto, um assombro a essas nações, terão de servir ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, ou seja, pegando esses dois exemplos aqui, nós podemos ver o quê? Que Sansão, no caso, o Espírito Santo veio poderosamente sobre ele, várias vezes, através de vários feitos. Mas depois o abandonou, porque ele persistiu no pecado. Depois retorna, simplesmente o quê? Para dar suas forças novamente, para encerrar aquela história dele. No caso aqui do povo de Israel, quando esse foi rebelde, entristeceu o Espírito Santo. E assim Deus se voltou contra os israelitas, voltando o quê? Levando eles para o cativeiro e ficaram ali por 70 anos. Esses são apenas alguns exemplos de homens e até mesmo de uma nação que tinha tudo para ser próspero. Tinha tudo para ser próspero. Não no sentido somente de riqueza, mas no sentido de estarem o quê? Sempre na presença do Senhor. Mas abandonaram. Por quê? Porque deixaram o pecado falar mais alto em suas vidas. Mas só para deixar registrado aqui, isso não nos dá margem, como eu disse para vocês, para pensarmos que eles pecaram contra o Espírito Santo ou blasfemaram contra Deus, porque passaram por toda essa situação. E aqui fica uma reflexão para a gente, né, depois de ouvir um pouquinho isso aqui. O erro ou o pecado não começa na atitude. Ele sempre passa primeiro pelas nossas mentes, para depois então ser executado. Isso fique bem claro para a gente, né?
O pecado não começa na atitude. Ele passa primeiro aqui. A Bíblia fala do coração, mas quando se fala no coração, se refere ao intelectual, à mente. Passa aqui para depois, então, ser executado. E olhando para Jesus Cristo como o nosso alvo central, Jesus, não podemos nos esquecer que ele foi o quê? 100% Deus e também foi o quê? 100% homem, né? E como homem, ele também sofreu as ofensivas de Satanás para levá-lo a pecar e para levar ele também a blasfemar contra o Espírito Santo, como podemos observar lá em Lucas 4, 1, de 1 a 13, onde a palavra vai dizer assim, do Senhor vai dizer assim: Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse: e tudo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. E o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe agarrarem, para lhe guardarem com as mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito isto, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até uma outra ocasião. O interessante é que nessa passagem é que todas as vezes que Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás, ele sempre respondeu a Satanás olhando na palavra, olhando para Deus. E Jesus fez isso porque a atitude de Jesus vinha de uma mente que estava totalmente conectada a Deus. Jesus não cedeu a Satanás naquele momento como homem, porque como eu disse para vocês, ele foi 100% Deus e 100% homem. Naquele momento da tentação, ele foi 100% homem, e ele não cedeu em nem um minuto ali então para Satanás, né? Quando ele foi tentado, Jesus sempre respondeu a Satanás olhando para a palavra de Deus. E Jesus fez isso por quê? Porque a sua atitude, como eu disse para vocês, ela estava totalmente conectada com Deus. Jesus não cedeu a Satanás naquele momento, sendo homem, porque sempre procurou fazer o que agradava ao Pai, mas também ao Espírito Santo que estava sobre ele, quando ele foi ungido no dia do seu batismo, que a gente viu aqui numa dessas nossas aulas, né? E Jesus sempre gozava da presença de Deus, como podemos observar lá em João 8, de 28 a 29, que vai dizer assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Fiz essa introdução, meus irmãos, para servir de base para o nosso estudo nessa manhã. Como todos nós já sabemos, o pecado ele vai nos afastar, sim, de Deus, né? Mas ao fazermos o que Jesus nos ensina dentro da sua palavra, nós temos a certeza de que jamais correremos o risco de pecar contra o Espírito Santo ou blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é um assunto que, na minha opinião, é um dos assuntos mais difíceis de ser interpretado. Então, a gente vai aqui por partes, né? Por que por partes? Para não gerar em nossas cabeças dúvidas e, de repente, você vai achar que você cometeu um pecado contra o Espírito Santo, né? E, na realidade, você não cometeu. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, como eu disse para vocês, que, na minha opinião, é um assunto um pouco difícil e também, ao mesmo tempo, complicado. Então, vamos começar a trabalhar aqui.
pelo significado da palavra blasfêmia, que quer dizer injuriar, caluniar, difamar e falar mal. A blasfêmia ao nome do Senhor, ao nome de Deus, era um pecado imperdoável. Imperdoável, como a gente pode observar lá no livro de Levíticos 24, de 10 a 16, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho do israelita blasfemou o nome com uma maldição. Se vocês puderem observar aí, esse nome está em letra maiúscula, o N. Então, nome de Deus. Então, ou seja, blasfemou o nome com uma maldição. Então levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram, colocarão a mão sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Nesse texto de Levítico, meus irmãos, nós podemos observar que pecar contra um conhecimento claro da verdade é evidentemente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E por natureza, esse pecado faz com que o perdão seja impossível, como disse o próprio Senhor lá na sua palavra, que vai dizer assim: diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar ou blasfemar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. E olhando novamente para o texto de Levíticos, Deus vai ali então citar qual vai ser a condenação para aquele blasfemador, que seria a morte ali, meus irmãos, por apedrejamento, como podemos observar novamente no texto de Levíticos, lá de 24 a 16, que vai dizer assim: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Essa foi a ordem de Deus lá no Velho Testamento. Nos dias de hoje, meus irmãos, nos dias do cristianismo, vamos dizer assim, o apedrejamento ele não é mais colocado em prática, ok? Tem alguns malucos ainda que fazem isso aí, né, os mais radicais. Mas o apedrejamento em si ele não é mais colocado em prática. Mas o princípio da morte, isso eu queria que você prestasse bem atenção, o princípio da morte continua valendo se eu e você pecarmos ou blasfemarmos contra o Espírito Santo. A nossa morte não será apenas a morte física, porque um dia ela vai chegar para todos nós, né? Cedo ou mais tarde ela vai chegar. Ninguém ficou para a semente. O maior problema de nós pecarmos contra o Espírito Santo ou blasfemar contra ele seria a nossa morte espiritual. É aquela morte que nos leva a vivermos eternamente longe da presença de Deus, eternamente longe do seu perdão, e vai nos direcionar a um lugar no qual a Bíblia chama de inferno. Então, ou seja, blasfemou, está destinado a esse lugar, porque Deus deixa muito bem claro que esse é um pecado que Ele não perdoa. E aquele que cometer esse tipo de pecado nunca mais terá perdão, pois toda a igreja pode até orar por ele, mas ele nunca será salvo, como podemos observar na própria palavra do Senhor, que vai dizer assim, lá em 1 João 5,16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado, repito, não está no plural, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esse. Pecar contra o Espírito Santo, meus irmãos, é tão grave, que a orientação dada pelo apóstolo João, como a gente pôde ver aqui, é que a igreja não deve nem sequer orar por eles,
né? E o próprio Jesus vai explicar por que não se deve de orar por essa tal pessoa, como a gente pode observar lá na sua palavra, que vai estar escrito assim: e eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Segundo Jesus, nessa passagem bíblica, o blasfemador, ele é réu de juízo eterno. E o nosso texto base, para a gente poder entender mais sobre esse assunto que eu disse para vocês, que é um assunto delicado no qual nós vamos trabalhar, que é o pecado contra o Espírito Santo, ele se encontra lá em Mateus, capítulo 12, dos versículos 22 ao 32, que eu vou estar passando para vocês aqui, e a gente vai estar lendo então. Então levaram o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou de tudo, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si, mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si, mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa o filho de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa jamais será perdoada. Não será perdoada. Todo aquele que disser uma só palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era e nem na era que está por vir. Ou seja, essas são as próprias palavras do próprio Jesus Cristo, como a gente pode ver aqui no texto de Mateus, do capítulo 12. A Billy Graham, em seu livro chamado Espírito Santo, diz que o pecado contra o Espírito é permanecer incrédulo. Lá no livro dele está escrito, eu tenho esse livro, ele é bem interessante. Incrédulo até a morte. E é verdade isso que ele está falando, né? Mas a incredulidade, né, não é o pecado chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é. E a gente vai poder entender isso dentro do contexto de Marcos 12, nos mostra que Jesus falava aos fariseus que não estavam ali na hora da sua morte. Ou seja, eles estavam o quê? Vivinhos da Silva, como a gente fala. E por esse motivo, se faz necessário entendermos, à luz da Bíblia, o contexto de Mateus 12, de 22 a 37, que deixa claro que a blasfêmia não é, como a gente pode observar lá na exposição, né? O contexto de Mateus 12, de 22 a 37, deixa claro que a blasfêmia não é uma grave falha moral, uma persistência no pecado, ou um ato de ofender ou rejeitar a Deus devido à ignorância ou à rebelião. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada, ou seja, um ato de violação consciente contra as realizações de Deus através do Espírito Santo. Exemplo, os fariseus, eles viram os milagres e a cura do cego ali endemoniado, citado no texto que nós acabamos de ler, né? E atribuíram aquela obra de Deus, a cura daquele homem, eles atribuíram a quem? Ao diabo. Eles jogaram tudo para o diabo, foi o diabo que fez aquilo. Jesus só fez aquilo porque ele era um dos enviados do Deus Rebu. Então, ou seja, eles viram
Eles enxergaram, mas mesmo assim, de vez glorificarem o nome do Senhor, transferiram a culpa para quem? Transferiram a glória para quem? Para o próprio diabo. Aqueles fariseus, eles não estavam, meus irmãos, na ignorância total. Pois presenciaram, como eu disse para vocês, viram um milagre realizado por Jesus e sabiam que o Messias iria de vir. Por quê? Pois eles eram conhecedores do Velho Testamento. Eles sabiam que Jesus viria, que o Messias viria, né? Só que eles achavam que o Messias viria montado num cavalo branco, né? Onde iria libertar o povo, né? Da opressão ali dos romanos, de tudo que estava acontecendo. E daqui a pouco Jesus entra num jumentinho, nasce numa manjedoura, você entendeu? E não era nada daquilo que eles imaginavam, mas eles sabiam da promessa da vinda do Messias. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, a maioria das pessoas não estão mais na ignorância total. Vocês concordam comigo ou não? Trazendo para os dias de hoje, a maioria das pessoas não estão mais na ignorância total. Muitas dessas pessoas escolheram rejeitar a Deus e até ofendê-lo através da blasfêmia, não diretamente, mas muitas vezes indiretamente. Por exemplo, quando um milagre ou uma cura é transferido a qualquer outra entidade ou pessoa e não a Deus, como fizeram os fariseus, Deus, como sendo o Criador dos céus e da terra, tudo passa primeiro pelas suas mãos, como podemos ver lá em Isaías 45, de 5 a 6, que vai dizer assim, ó: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim. E não há além de mim, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro Senhor. Esse texto, ele deixa muito bem claro para nós, se a gente for parar para observar aqui, que Ele é o Senhor que realiza a cura, Ele é o Senhor que realiza o milagre, e Ele é o Senhor que nos traz a salvação. E quando uma pessoa não reconhece essa missão de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, mas o desafia, o amaldiçoa e resiste e transfere os seus feitos de Deus a outro, aí sim essa pessoa está cometendo pecado ou blasfemando contra o Espírito Santo. Os fariseus, meus irmãos, cometeram esse tipo de pecado quando afirmaram com todas as evidências, dizendo que Cristo era um agente de Satanás. E era uma declaração perversa da parte deles, de que as obras de Cristo eram do diabo, como nós podemos ver lá no versículo de Mateus 12, 24, quando diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E é interessante que Jesus, após ouvir, né, isso dos fariseus, ele vai explicar para eles que o que eles estavam falando era simplesmente o quê? Ridículo. Porque Satanás não trabalha contra si mesmo. E vai explicar aos fariseus que só existem dois lados, como está escrito lá, que quem não está comigo está contra mim. Ou seja, e em seguida, meus irmãos, ele vai dar o quê? Um alerta a todos que estavam ali. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Deixa isso muito bem claro para a gente. Blasfemar, como eu já disse para vocês, é injuriar, caluniar, difamar, falar mal, inventar mentiras. E isso, nós olhando para a Bíblia, né, para a palavra do Senhor, dá para ver claramente que os fariseus da época faziam isso com Jesus o tempo todo. Mas o próprio Jesus disse até que isso seria perdoado. Olha, você mentir, né, caluniar, isso aí vai ser perdoado, pode ficar tranquilo, a palavra está dizendo isso aqui. O grande perigo é rejeitar o Espírito Santo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é convencer o quê? O homem do pecado. E esse pecado leva o homem a se afastar de Deus. E uma forma que você tem de sair fora do pecado
é o arrependimento. É a única forma que você tem. E para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, como podemos observar lá em Atos 3,19, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, não pode ser perdoado, porque as pessoas que cometem esse tipo de pecado estão rejeitando a chance de se arrepender. E talvez você esteja se perguntando: será que eu já cometi esse tipo de pecado? E aí? O que vocês acham? Será que vocês já cometeram ou não? Ó, se alguém quiser falar, tem um microfone aqui. Não sou... Onde que está o microfone aqui? Está curvando. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Tá, ninguém quer falar nada, beleza, então isso é bom sinal. Como eu disse, talvez você possa estar se perguntando: será que eu já cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, não é difícil de ser respondida. Se você está arrependido do seu erro, ou daquele pecado em oculto, que fica bem guardadinho aí no seu coração, e se você quer se livrar dele, mas infelizmente você não consegue, mas pelo menos tenta e luta, e tem consciência de que está errado, e busca ao Senhor para que seja mudado, para se livrar dele, então você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Não pode ficar tranquilo. Você tem o seu pecado guardadinho no coração, mas você luta. É que eu sempre falo, todos nós temos um quartinho dentro do nosso coração, né? Que é ali onde a gente guarda as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados. E volta e meia, Deus ele pede para que a gente então dê a chave para ele abrir e fazer a limpeza, né? Mas muitas vezes a gente não quer dar essa chave para ele. E quando a gente não dá, Satanás mete o pé na porta, escancara e mostra para todo mundo o seu pecado. Você entendeu? Mas se você tem essa consciência do seu pecado, do seu erro, e pede o perdão para Deus, e luta, e tem consciência, então você não está pecando contra o Espírito Santo. Jesus vai deixar isso muito bem claro para nós, lá em João 6,37, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: ó, tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem peca contra o Espírito Santo, ou blasfema contra o Espírito Santo, ele não sente dor no coração. Ele não sente remorso nenhum. Ele não sente nada. Porque já o rejeitou em seu coração. E por não querer buscá-lo através do arrependimento, essa pessoa não tem pretensão nenhuma de mudar de vida. Ela quer continuar na vida dela. Ela quer continuar do jeito dela. Ou seja, quantas pessoas já não se passaram no nosso meio, ouviram a palavra, chegaram até a se encantar, chegaram até a passar pelo batismo, mas hoje estão totalmente o quê? Fora. E não é fora da igreja, é fora de Deus mesmo, porque quando você conversa com determinadas pessoas, o cara deixa muito bem claro: eu não quero isso para a minha vida, eu não acredito mais nisso, eu não acredito mais em Deus, eu agora sou ateu. O cara chega até a fazer essa afirmação. Então, esse é o pecado que Deus jamais vai perdoar. Porque enquanto você tiver consciência do seu pecado, enquanto você tiver consciência de que você tem que buscar Deus e pedir o perdão para Ele, então você não está pecando contra o Espírito Santo. Agora, quando eu confesso com a minha própria boca que eu não quero mais saber disso, que isso aí já era, aí você não tem condições de ser perdoado por Deus. Não tem condições, porque você está negando a obra do Espírito Santo que foi realizada na tua vida. Certa vez eu passei por uma experiência dessa. Eu quase cometi um pecado contra o Espírito Santo, né? Assim que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e eu gostava muito de jogar bola, né? E tinha um irmão aqui, que eu não vou citar o nome, e também gostava de jogar bola, e um dia a gente se encontrou no clube da Ford, né? E eu ali, né, recém-convertido, tal, né? E comentei com uma irmã, que também não vou citar o nome, né? Falei: olha, eu encontrei fulano de tal lá no clube da Ford, eu não sabia que ele trabalhava lá, a gente joga bola junto e tal.
Só que aquele irmão não tinha uma boa conduta perante o Senhor. Hoje ele mudou de vida, hoje ele tem, que eu tenho contato com ele. Mas na época não tinha uma boa conduta. E naquela preocupação de eu ser um novo convertido, né, essa irmã correu aqui no pastor e falou, olha, fulano, Zé Carlos, comentou comigo esse assunto, ele é novo na fé, precisa de ser tratado, né, precisa de estar acompanhando ele, né, ou seja, precisa de ser discipulado. E o pastor então me chamou para uma conversa, né. Na época eu não entendia, porque eu era novo, né, dizendo, olha, você tem que tomar cuidado, mesmo dentro da igreja, tem pessoas que não dá para você estar andando junto, você tem que procurar as pessoas mais sábias, tal, que ainda tem muita gente imatura, ou seja, ele foi me explicando a realidade, porque é assim, não adianta a gente negar, nem todos nós somos maduros o suficiente, foi o que a gente estudou na oração essa semana, né, sobre sabedoria e inteligência. Então a preocupação dele era comigo. Mas eu saí daqui falando, caramba, só porque eu vi o cara no campo e já correram aqui me caguetar para o pastor, que palhaçada é essa? Pensei comigo, né? Era novo convertido, a minha linguagem era essa, né? E aí tudo bem, eu gosto de tomar caldo de mocotó, né? E um dia eu estou aqui no Parque São Lucas, aqui, tomando meu caldo de mocotó, e lá é um boteco, vende cachaça, vende um monte de coisa. Aí eu olho do outro lado da rua, eu vejo uma outra irmã da igreja. Eu peguei e virei as costas, né, meu? Falei, se já me viram jogando bola, se me virem aqui, vão falar o quê? Eu vou ser chamado de novo. Aí eu saí, falei, peraí, eu não quero saber disso para a minha vida. Peraí, eu sou livre, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, né? E virei para a Natalícia e falei, a partir de hoje eu não vou mais na igreja não quero saber desse negócio não. Para com isso, isso aí é papo furado, isso aí é para quem não tem o que fazer na vida. E descambei no mundo, gente, né? Mas Deus, ele sempre dá um jeitinho de trazer você de volta, né? Errei muito, né? Inclusive no meu casamento. Mas é interessante, cara, que quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não escapa dele. Você não escapa dele. Aí um belo dia eu cheguei da Ford, era 12h30 da manhã, né? Então eu sempre tinha o costume de tomar um café antes de dormir. E ali batendo na minha cabeça, João 3,16. João 3,16. Tá, peguei a Bíblia, abri João 3,16, olhei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, desse jeito, bem arrogante, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Olhei para Deus e falei, tá, bacana, joinha que você fez, eu não faria isso de jeito nenhum. Eu, meu filho, não daria para morrer por ninguém. Mas se você fez, o problema é teu. Olha a arrogância, cara. Aí me veio aquela voz assim, bem suave, não apareceu nenhum anjo, não apareceu nada, tá? Vê o pano de fundo desse texto. Aí começou a vir, cara, na minha mente, as imagens de Cristo sendo chicoteado, sendo espancado, sendo torturado e morrendo naquela cruz. Mas também me veio a ressurreição, a cena da ressurreição. Aí caiu a minha ficha. Eu falei, cara, não dá para viver longe desse Deus. Não dá, não tem como você viver longe desse Deus a tal ponto de agora eu começar a entender o porquê que foi que ele deu a vida do seu filho por mim. Para que eu não fosse condenado. Então, eu quase corri esse risco de pecar contra o Espírito Santo. Mas como Deus, ele é gracioso, ele é misericordioso, né? Como diz lá a palavra dele, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Cara, isso é fantástico, na minha opinião. Porque Deus poderia ter me lançado fora, vocês concordam comigo? Mas ele me deu o quê? Uma nova chance. Para que eu saísse daquele pecado, que eu poderia não obter mais o seu perdão, para voltar até o seu perdão novamente. Por isso que a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Por isso que a Bíblia nos ensina que as suas misericórdias se renovam a cada manhã.
Então, quem peca contra o Espírito Santo ou blasfema contra ele, não sente essa dor no coração, é porque já o rejeitou em seu coração. E por não querer buscá-lo através do arrependimento, essa pessoa não tem pretensão nenhuma de mudar de vida. Mas quem fica triste quando comete um pecado e sente o desejo de um relacionamento com Deus, essa pessoa certamente não cometeu a blasfêmia com o Espírito Santo, como eu já disse aqui para vocês. Mas o que mais me encanta, meus irmãos, o que mais me encanta na leitura da palavra do Senhor, é que não importa as circunstâncias no qual você se encontra, ou no qual nós nos encontramos, Ele sempre está disposto a nos receber e mudar o nosso viver, como podemos observar lá em Mateus, que vai dizer assim, 11, de 28 a 29. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Esse é o Deus que a gente serve. Então, se um dia você pensar em desistir de Deus, lembra disso. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Deu para entender qual é o pecado que Deus não perdoa? É nós rejeitarmos a obra de Cristo na cruz. É nós falarmos mal dele. É nós, em qualquer momento da nossa vida, eu tive uma experiência, até estava comentando com o Paulo, também não vou citar nome, é uma situação que nós estamos passando na família, e temos orado muito por essa pessoa, né? E pela graça do Senhor tem tido algumas recuperações, né? Já consegue tomar banho, já não depende mais de uma pessoa na cama, ter que lavar, então já consegue sentar, até costurar já ali consegue com uma maquininha elétrica, né? Comer sozinha e tal. E numa das visitas a gente comentou, né? Que bom, né? Como Deus tem tratado e cuidado da senhora, né? Não. Quem tem me curado citou o nome da pessoa, que da religião dela, você entendeu? Que também não vamos dizer o nome aqui, porque não precisa. Mas só para a gente ter uma ideia. Então, ou seja, como eu disse para vocês aqui no texto bíblico, onde Deus vai dizer, eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Qualquer cura que vier, qualquer milagre, qualquer salvação, passa primeiro pelas mãos do Senhor. Porque é Ele que faz isso. Ele é o único Deus que tem poder para isso. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Né? Então, ou seja, quando você transfere essa glória que Deus está realizando na sua vida para o outro, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Né? E aqui então agora eu abro para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou não? Tirar alguma dúvida? Ficou claro? Aproveita aí, gente. Né? E aí? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Se eu souber responder, se eu não souber, o Paulinho está ali, ele mesmo já responde. Não é uma questão só de perguntar, né? Mas é só veio uma lembrança aqui, né? A mulher de Jó, quando aconteceu tudo aquilo com Jó, ela disse assim, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Uhum. Quer dizer, havia uma obra feita por Deus ali na vida de Jó, que eles normalmente não estavam entendendo no momento, né? E será que a gente poderia caracterizar essa fala da mulher dele como uma blasfêmia contra o Espírito Santo? No meu ponto de vista, sim. Porque ela já não acreditava mais em Deus, dentro do coração dela. Porque a partir do momento que ela diz, amaldiçoa seu Deus e morra, ela está dizendo indiretamente, no meu ponto de vista, está dizendo para Jó o seguinte, tá vendo? Você fala tanto desse Deus, isso não existe, cara, para com isso, é papo furado. Se realmente existisse, você não estaria nessa situação. E qual é a resposta que ele vai dar para ela?
falas como uma louca. Ou seja, no bem bom a gente agradece a Deus, e agora no ruim a gente também não vai agradecer? Ou seja, ele repreende a esposa dele, né? Então, no meu ponto de vista, ali ela sim estava blasfemando contra o Espírito Santo, contra Deus diretamente, porque, né, o Espírito Santo se fazia presente, mas como a gente pode ver nas nossas aulas, vai começar a ser mais ativo no Novo Testamento, a partir do dia de Pentecostes, né? É só mais um detalhe, né, Zé? É assim, pelo que eu vejo, a blasfêmia contra o Espírito, ela não é uma incredulidade. Sim, Né? sim. Só blasfema-se contra o Espírito Santo aquele que crê. Uhum. Porque o incrédulo é tido como alguém ignorante, alguém que está alheio à verdade. Sim, Né? sim. Então, não dá para você considerar um pecado, né, assim, mortal, como a própria Bíblia diz lá, né, que Pedro fala, pecado para a morte, de uma pessoa que não tem conhecimento da verdade. Está vivendo num tempo de ignorância. Agora, se peca aquele que tem consciência plena da verdade, né? Interessante isso que você falou, que essa consciência que a gente tem de Deus e acaba pecando contra o Espírito Santo, blasfemando, o próprio Senhor Jesus Cristo, na própria palavra dele, vai fazer advertência sobre essa turma aí, indiretamente, mas ao mesmo tempo diretamente, quando ele vai dizer o seguinte: olha, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou seja, por que ele está falando isso? O fato de eu estar na igreja não quer dizer nada nesse espaço físico. O que eu tenho que viver é dentro do corpo de Cristo. Então, para Jesus, no meu ponto de vista, dizer isso para o camarada é porque ele blasfemou contra o Senhor. Ele está dizendo: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque pecou na ignorância? Porque pecou na incredulidade? Também. Mas tem aqueles que pecaram conscientemente, que abandonaram a Cristo. É como Paulo falou: eu só posso pecar contra o Espírito Santo a partir do momento que eu tenho conhecimento. Outra frase que Jesus vai dizer também a respeito disso, vai dizer assim: muitos chegarão na minha presença e vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo em seu nome. E o que Deus vai dizer para o cara? Aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço, eu nem sei quem você é. Por quê? Porque lá embaixo, você diz que você expulsou demônios, você diz que falou do meu nome, mas você não viveu o que era para ser vivido. Ou seja, você blasfemou contra o meu nome também, por isso você não entra. Então, ou seja, esse pecado contra o Espírito Santo, no qual a Bíblia nos remete a refletir sobre isso aqui, é justamente para aqueles que se encontram dentro da igreja. Porque esses têm a consciência. Ou seja, é o que eu sempre falo, né? Cada culto que você vem assistir, eu espero que, por favor, vocês não comecem a deixar de vir na igreja, pelo amor de Deus, né? Porque agora qualquer motivo é motivo para não vir mais. Então, ou seja, a partir de cada culto que você vem e ouve a palavra, a partir de cada escola dominical que você vem e ouve a palavra, cada vez mais você está se comprometendo com Deus. Cada vez mais, e o comprometimento que eu digo, não é de estar trabalhando, servindo ao Senhor. Cada vez mais você vai estar tendo informações sobre quem é Deus e quem é você. E cada vez mais Ele vai te orientando você a não sair do caminho dele. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, cada culto, seja infantil, seja jovem, seja adolescente, seja adultos, o culto à noite, cada vez mais eu vou obtendo informações a respeito de Deus para que eu não peque contra Ele. Porque se eu pecar contra Ele, esse é um pecado imperdoável. Né? Então, isso que o Paulinho falou, concordo com ele. Isso aqui é para quem conhece o Evangelho. Porque ele vai dizer no próprio texto, né? Olha, aqueles que não me conhecem, rebelião, ignorância, esse pecado vai ser perdoado. Esse não é o pecado da blasfêmia. Agora, o pecado da blasfêmia é você saber quem eu sou e me negar. Então, não tem como eu ir para o céu se eu negar a Cristo. Porque eu vou através do arrependimento. Falei, Paulinho. Estou lembrando aqui mais um detalhe, né, que talvez ajude a gente, joga até para você. Eu conheci duas pessoas, uma família e um rapaz,
que se converteram e eles se decepcionaram com Deus. Não é que eles pararam de crer em Deus. Eles só se decepcionaram. Ele falou, não, Deus não é bom, coisa nenhuma, senão ele não tinha deixado acontecer tal coisa na minha vida. E simplesmente falou, não quero mais saber de seguir esse Deus, não. Isso poderia ser caracterizado também como blasfêmia? Olha, Paulo, se a gente for pegar aqui e olhar dentro do texto bíblico, eu acredito que sim. Porque você está dizendo com a tua boca, eu não quero mais saber desse Deus. Então, a partir do momento que eu confesso isso, mas olha só que coisa interessante, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mesmo eu tendo falado isso, se um dia lá na frente eu me arrepender, o que você acha que vai acontecer? Essa é a graça de Deus. Isso é o que me encanta na palavra do Senhor, como ele diz lá no texto lá. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ou seja, mesmo se um dia nós se desviarmos dos caminhos do Senhor, mesmo se um dia nós viermos a pecar contra o Espírito Santo, mas eu me arrepender, eu obtenho o perdão de Deus. Eu obtenho o perdão de Deus. Ou vocês não acreditam nisso? Basta a gente ver os dois bandidos na cruz. Aquilo é um exemplo fantástico, né? De um lado, um está blasfemando contra Deus, vamos dizer assim. E do outro lado, tem um outro bandido. E Jesus está no meio. Um chega e vira e fala, camarada, você não é o filho de Deus, você não é o bacana, você não é um bonzão, desce daí, mas tira a gente também, porque o cara também não é nada bobo, né? Ele queria ser livre também, né? Desce daí e salva a gente também, tira a gente também daqui desse inferno, vamos dizer assim. O outro vira e diz assim, ô fulano, nós merecemos estar aqui, porque nós pecamos, nós erramos, mas ele não. Ele vira para Jesus e diz o quê? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, qual a lição que nós podemos tirar, comparado com isso que eu falei para vocês, com relação ao perdão de Deus? Mesmo que eu pecar contra o Espírito Santo, que até no meu último minuto de vida, Deus me perdoa. Se eu me arrepender, se eu virar para Deus e for honesto, Senhor, eu conheci e no meu caminho eu cheguei até te xingar, te humilhar, te ofender, não aceitar, mas hoje eu consigo ver quão grande é o Senhor. Eu me arrependo. Me perdoa. Só que o arrependimento, meus irmãos, ele não pode ser só da boca para fora no momento de necessidade. O arrependimento, ele parte de dentro do coração. É interessante que naquela cena entre Jesus e os dois bandidos, Jesus ele olha por um ângulo que eu e você não temos competência nenhuma de olhar. Jesus ele olha pelo ângulo do coração. Ou seja, Jesus olhou no íntimo daquele homem e sentiu nele o quê? Um arrependimento genuíno. Por isso que ele vai virar e vai dizer, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o arrependimento não é só da boca para fora. O arrependimento ele tem que ser genuíno. Se ele não for genuíno, você simplesmente está só cometendo mais um ato. Tem que ser genuíno. E quando ele é genuíno, eu luto para não cometer mais aquele tipo de erro. E se eu vier cometer, porque eu não sou perfeito, novamente eu volto ao Senhor. E o que eu vou obter do Senhor? Novamente o seu perdão. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, Deus ele é fantástico quando eu olho para esses textos que a gente acabou de ver, né, principalmente esse aqui e o outro. Deixa eu ver se ele vai voltar. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que ele está dizendo? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes?
70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. E Jesus, cara, enquanto nós estivermos vivos, Ele nos perdoa quantas vezes for necessário. E como eu falei para vocês, o arrependimento genuíno, Deus Ele consegue enxergar. Eu e você não conseguimos. E quando o arrependimento é genuíno, a gente também luta contra esse pecado. E não quer mais permanecer nele. Você quer falar alguma coisa? É que você fez o caso assim com a mãozinha, desculpa. Não, tranquilo. Então, gente, eu queria, assim, né, levar vocês a esse entendimento, né, que o pecado... Pois não, pode falar, Paulo. Desculpa eu estar falando muito não, aqui, eu estou o Paulo é um lembrando dos professores, é legal porque isso incrementa a aula, cara. eu estou lembrando de algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena. Você fez a introdução falando lá de Sansão, né? A gente costuma dizer assim que a força de Sansão estava no cabelo, né? Na verdade não estava no cabelo, né? A força de Sansão estava no Espírito Santo que habitava ele. A questão do cabelo foi o último item do Nazireu lá, né? Que não podia tocar em coisa morta, não podia beber bebida forte e também não podia cortar o cabelo. Ele quebrou esses 3 princípios, sei lá como que a gente pode colocar, ele quebrou essas coisas e aí o Espírito Santo saiu dele. Então a força não estava no cabelo, estava no Espírito que estava nele. E aí ele ficou, né? Você disse assim, o Espírito saiu dele. Então hoje surge uma dúvida, né? Será que o Espírito Santo pode sair do cristão, né? Como saiu de Sansão? Só que tem que se relembrar que lá na frente, quando ele está amarrado lá entre as pilastras, ele clama a Deus, ou seja, ele se arrependeu ali. E o Espírito Santo volta nele, né? E aí ele derruba tudo novamente lá, né? Quer dizer, poderemos dizer que ele se arrependeu e o Espírito Santo retomou a vida dele. Voltou. Bom, comente aí. Olha só que coisa interessante. Vamos pegar esse gancho de Sansão, né? Porque dá tempo ainda. Vamos pegar esse gancho de Sansão. Se a gente for pegar lá o livro do Gisley, a gente vai ver vários feitos de Sansão. Que ele foi escolhido por Deus para ser juiz. Mas como você falou, como nazireu, ele quebrou algumas regras. Não podia tocar em cadáver. Então, por exemplo, ele pega lá a cabeça lá e toma o mel que estava dentro da cabeça de um cadáver. Já começou por ali. Aí, como Paulo disse, a força de Sansão não estava no cabelo, estava no espírito. Então, ou seja, a partir do momento que ele sai quebrando as regras, no qual não era para ele quebrar, ele o quê? É capturado. Naquele momento, Deus sai da presença dele. É furado os seus olhos, ele é humilhado, todo mundo zomba dele. Mas chega uma hora que ele dentro de si se arrepende, como o próprio Paulo falou. E quando ele se arrepende, então Deus devolve a força para que ele pudesse derrubar e matar ali os filisteus. Trazendo para os dias de hoje para tentar responder a sua pergunta. O Espírito Santo está aqui. Eu estou grudadinho nele. Tá? Estou lendo a Bíblia, estou orando, estou cumprindo com aquilo que Deus pede e tal. E cada vez mais eu vou. Cada vez mais ele vai entrando dentro de mim. E chega a um ponto que ele entra por completo. Mas, cada vez que eu vou deixando de ler a palavra, eu vou me afastando. Mas só por causa de faltar de ler a palavra, começa por aí. Porque a Bíblia diz o quê? Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Tudo que você precisa saber, cara, está na Bíblia. Agora, se você não lê, então começa. Então, quando eu já começo a não conhecer mais esses princípios no qual Deus quer que eu viva, o Espírito Santo vai se afastando de mim? Não. Ele continua no mesmo lugar. Quem está se afastando dele? Sou eu. Ele continua. O Espírito Santo não muda 1 milímetro do lugar. Sou eu que saio do meu lugar. Sou eu que saio dos caminhos do Senhor. E conforme eu for tomando essa distância, vou ficando cada vez mais longe. Por exemplo, eu estou vindo. Estou dando trabalho para o cara da câmera lá em cima. Se o Paulo começar a falar, eu não vou mais ouvir o Paulo. Eu estou longe. Para mim poder ouvir o que o Paulo está dizendo, eu tenho que me aproximar mais perto dele, para poder ouvir. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Cada vez que eu vou me afastando do Espírito Santo de Deus, eu vou deixando de ouvir a sua voz.
E eu vou dando brecha para quem? Por quê? O que 1 Pedro 5,8 nos ensinou no texto que a gente leu? Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, anda como um leão rugindo a quem possa tragar e destruir. Ou seja, ele anda como um leão atrás de você para te levar você a pecar contra Deus, para te levar você a sair do caminho de Deus. Porque qual é o objetivo de Satanás? É um só. Eu vim para roubar, matar e destruir. Ponto. Qual que é o objetivo de Deus ter vindo ao mundo? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, como eu disse, o fato de eu vir na igreja, o fato de eu assistir culto, o fato de eu participar da escola da caminhada, cada vez mais me incrimina na presença do Senhor. Porque cada vez mais eu tenho menos desculpa para dar para Deus, para não fazer, para me omitir. Você entendeu? Então, ou seja, sou eu que me afasto, gente, não é o Espírito Santo. Pode falar, cara. Passa o microfone lá, Vandão. Ó, não vem com pergunta difícil não, hein, cara. Estou brincando. Bom, ainda bem que seu sogro está aqui, ele responde. O Vando responde. Ô Zé, no exemplo que você deu, a gente se distancia mais, que foi a colocação que o irmão Paulo colocou, né? Mas, na verdade, mesmo você se distanciando, conhecendo da palavra, o Espírito Santo, que eu acho que foi essa a pergunta do irmão Paulo, se ele sairia ou não da gente, eu acredito que ele não sai, porque mesmo você se distanciando, você sente o incômodo, e você sabe o que é errado e o que é certo. Sim. Então, na verdade, a gente pode ter alguma dificuldade para ouvir, mas eu acredito que uma vez que o Espírito Santo ele habita em nós, e aí tem a condição na qual a gente já é salvo em Cristo Jesus, aquele incômodo sempre vai estar lá, cutucando a gente, cutucando a nossa memória. Então, apesar do irmão não querer mais vir para a igreja, do irmão blasfemar e falar que Deus não presta mais na vida dele, na verdade, vai ter um momento que vai convergir, e aí, mais uma vez, o Espírito Santo vai incomodar o coração dele, porque a verdade ele já conhece. Sim. É interessante essa sua colocação, porque é aquilo. O Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, certo? Então, uma vez que ele habita em mim, eu sempre vou ter, ou melhor, mesmo ele não habitando em mim, tá? Eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Tenho ou não tenho? Agora, quando ele habita, eu tenho mais ainda. Sim, verdadeiramente, eu tenho mais ainda condições de saber o que é certo e o que é errado. Só que quando eu me afasto, como eu falei, eu deixo de ouvir. Mas, como eu sempre falo, a graça e a misericórdia de Deus sempre nos dá uma chance de poder rever os nossos erros. Agora, quando eu declaro que eu não quero, mesmo tendo conhecido essa verdade, mesmo o Espírito Santo tendo habitado em mim, eu estou blasfemando. Porque eu já estou dizendo, eu não quero mais saber disso. Eu não quero, eu não acredito mais em nada do que está na Bíblia. Como eu disse, tem alguns até que confessam que agora é ateu. Você entendeu? Então, é nesse ponto que eu quero dizer que quanto mais você se afasta de Deus, mais perto do diabo você está. É igual eu sempre dou um exemplo, né? Do tubo de ensaio curvado, né? Então, ou seja, antes de Cristo, esse tubo de ensaio estava cheio de pecado. Aceitei a Cristo. Qual que é a tendência? De cada vez mais o Espírito Santo entrando e cada vez mais esse pecado o quê? E saindo. Então eu vou sendo preenchido cada vez mais por Deus, né? E quando eu sou preenchido cada vez mais por Deus, eu tenho condições de ouvir cada vez mais a voz de Deus. Por exemplo, vamos entrar aqui no assunto rapidinho. Deus nos capacitou com dons, não capacitou? Tudo que essa igreja precisa para crescer já está aqui. Eu já falei isso uma vez. Só que tem um porém, você sabe disso, nós sabemos disso. Mas quantos estão sentados e não querem levantar para servir? Está sim. Você entendeu? Por que essa pessoa não quer levantar e servir? Por quê? Será que ela está tão conectada com Deus ao ponto de entender que servir na obra do Senhor é um privilégio? Se ela não tiver essa conexão com Deus, através de uma leitura diária, através de oração, através de momentos de isolamento entre você e Deus, eu sempre vou continuar, porque também Jesus nos deixa a parábola dos talentos como exemplo.
Ó, para um deu, para outro deu. Ele deu uma medida igual para todo mundo. Um triplicou, o outro tal. O que o outro fez? Guardou. O que ele vai falar para o cara? Servo mau e infiel. Você entendeu? E que o cara diz, não, porque eu pensei que isso era um senhor ruim, mau, né? Então, por isso que eu resolvi guardar. Então, ou seja, cara, quanto mais conectado com Deus, mais eu ouço a voz do Senhor. Quanto mais eu ouço a voz do Senhor, mais prazer eu tenho em servi-lo. Seja na igreja, seja igual a irmão Olga. Quantos anos a senhora tem, irmão Olga? Desculpa. Pode falar. A irmã Olga tem 83 anos de idade. Mas ela brinca comigo dizendo que ela tem um coração de 20. E eu falo para ela, irmão, Olga, como eu sou mais novo que a senhora, então eu tenho um coração de 15. Cara, sabe o que é você? Tem fotos, não é papo furado, não. Nessa idade, não estou levantando a bola da irmã Olga, não. Já põe um alfinetinho aí e deixa baixar. O que eu quero dizer com isso? Ela nessa idade, sabadão, vai lá em cima e vai falar do amor de Cristo. Precisa falar mais alguma coisa? Por que ela faz isso? Por causa da intimidade que ela tem com Deus. Então, quando nós entendermos isso, cara, nós vamos sentir prazer. E nas nossas orações, a gente nunca vê ela reclamando. A única reclamação que ela fez, acabou os meus cartões, se vira, eu quero. Já providenciamos, porque essa obra não pode parar. Então, cara, quanto mais próximo eu tiver de Deus, quanto mais próximo eu tiver da sua palavra, quanto mais comunhão eu tiver com Deus, você entendeu? Menos chance eu vou estar dando para o diabo atacar a nossa vida. Por isso que eu falo para vocês, cara, Deus ele é gracioso, Deus ele é misericordioso, sabe? E quando nós entendemos isso, nós entendemos essa grandeza de Deus. Então, eu gostaria de terminar esse culto louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. Queria te convidar você a ficar em pé. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra
contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Será que a gente pode fazer esse refrão só nas vozes? Vamos tentar? Pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Senhor. Amém. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui de manhã. Pela manhã, mais uma vez, podendo ouvir a Tua palavra, Senhor, que é tão importante aos nossos corações, ó Deus, que nos transforma a cada dia, Senhor. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que nos leva, Deus, a entendermos qual é o pecado que nos afasta de Ti, mas ao mesmo tempo nos leva a entendermos, ó Deus, que se houver um arrependimento profundo, o Senhor nos resgata de novo. Isso se chama amor, Senhor. Isso se chama graça. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui, Senhor. Obrigado por cada professor, obrigado por cada um que saiu das suas casas, veio aqui nessa manhã poder ouvir a Tua mensagem. Que à noite o Senhor continue falando conosco, ó Deus, para que nós possamos ser cada vez mais, ó Deus, esses servos fiéis a Ti, Senhor Deus, propagando o Teu nome, levando a Tua mensagem, cada um no seu estilo, cada um no Teu jeito, mas que nós, Senhor Deus, nunca tenhamos vergonha de falar de Ti para os outros, ó Pai. Que nós sempre possamos anunciar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê, Senhor, um bom domingo, um bom almoço. Abençoe os nossos lares, ó Deus, cada vez mais. Abençoe a Tua igreja, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Gente, até a noite, se Deus quiser. Obrigado por vocês terem vindo. Um abraço.